Eu quero pensar com os irmãos nessa manhã a respeito do tema que nós estamos vivendo e estamos tratando, que é o tema família. E eu queria pensar com os irmãos em famílias em perigo. Eu lembro que um colega pastor, ele disse que certa vez ele estava numa campanha evangelística, na cidade em que ele residia, na cidade em que ele pastoreava, e lá ele colocou uma faixa falando que aquele local precisava ser salvo. E disse que um comerciante, um grande comerciante da cidade, ele foi procurá-lo e disse para ele: pastor, salvar de quê? Talvez seja essa a pergunta que alguns estejam pensando nesse momento. Famílias em perigo. Que perigo? Famílias em perigo. Que perigo? E eu penso, irmãos, que muitos são os perigos que têm cercado as famílias nestes tempos modernos. Todas as famílias têm sido empurradas para o meio desse furacão espiritual, emocional e social que desabou sobre elas, que desabou sobre nossas famílias e tem desestruturados de maneira implacável. Quantas famílias estão sofrendo nesses dias, famílias que estão perdidas no centro dessa tempestade de confusão e de incerteza. Pastor, mas isso é muito forte. Isso nos traz uma grande preocupação, mas é realmente isso que nós precisamos ter, irmãos. Preocupação em relação a esse momento em que nós estamos vivendo, em que nossas famílias têm sido implacavelmente desestruturadas, têm sido implacavelmente perseguidas. São temas que nos entristecem e que são condenados pelas Escrituras Sagradas, mas são tratados como solução para os problemas vivenciados para as famílias nos tempos atuais. Eu penso que a consciência moral de nossa sociedade, ela se estagnou, ela paralisou-se, onde os valores são invertidos e nós estamos com isso e muitos de nós estão perdendo a noção do que é bom e do que é ruim, a noção do que é bem e do que é mal. São pelos valores que nós vivemos, irmãos. Então, nós não podemos inverter os valores como estão sendo invertidos nos tempos atuais, e muitos de nós, e digo isso, irmãos, mais ainda dentro dos nossos meios chamados evangélicos, dentro das igrejas cristãs, nós estamos encontrando essas situações, estamos vivenciando essas situações, e muitas delas, entendendo que fazendo isso abertamente, elas podem angariar, trazer pessoas, podem encher suas igrejas, podem encher seus santuários de pessoas que estão contaminadas e estão trazendo a contaminação, que elas vivem para dentro das igrejas, e as igrejas se adaptando a essa contaminação, adaptando-se a esse mundo, adaptando-se às coisas mundanas. E é isso que o apóstolo Paulo, lá na sua carta à igreja de Roma, ele nos orienta, ele diz que nós não podemos nos conformar com esse mundo, e nossas famílias estão se conformando com o mundo atual, com as coisas que acontecem no mundo. Um dado que eu passei dia desse para a igreja, sobre a contagem dos corpos daqueles que tiveram o seu direito de nascer cancelado, não tiveram direito à vida. E essa semana, pensando nesse tema, eu fui buscar na palavra de Deus algo que me desse uma noção de que se essa situação em algum período da nossa história aconteceu, e eu fui lá, vendo a história dos cananeus, os cananeus não foram piores dos que nos tempos atuais assim estão agindo.
Os cananeus eram descendentes de Cã. Cã, ele habitou ali, habitava um lugar, os cananeus habitavam as terras de Canaã. E eles adoravam a Baal. Era um deus que eles criaram. Baal era uma estátua imensa e tinha o seu ventre oco. Era como se fosse um forno, e era um forno. E as famílias levavam seus filhos para fazerem oferendas a Baal. A estátua de Baal, ela era aquecida. Era uma estátua de bronze, então ela era aquecida intensamente. E ali os pais jogavam seus filhos dentro daquele oco do ventre de Baal, para que eles recebessem dádivas, para que eles fossem abençoados. Vidas exterminadas ainda em tão precoce idade. E nós estamos vivendo que isso não tem sido diferente nos dias de hoje. Ventres que deveriam gerar vidas, esses ventres estão sendo usados para local de morte, local de sacrifício. Mas isso a sociedade acha que está legal. As pessoas acham que são valores que devem ser permitidos, porque o corpo é meu, mas o meu corpo não pode ser, para preservar o meu corpo, preservar a minha vida, eu não posso exterminar uma vida que está dentro de mim, que depende de mim. Pastor, mas o senhor está falando de algo que alguém pode chegar aí. Irmãos, se nós nos calarmos, as pedras clamarão. E eu creio que a grande dificuldade que nós estamos vivendo na sociedade atual é a covardia de alguns, é o temor de alguns. Eu estava vendo essa semana um filme que eu já assisti algumas vezes, Covardes. Ele fala do tempo de Nero, fala de Roma, e ele fala do momento em que a cidade de Roma foi incendiada, né? Nero manda incendiar Roma e joga a culpa nos cristãos. Ele queria jogar a culpa em alguém. Primeiro ele pede um general dele para ir lá e assumir aquela situação como responsável pelo incêndio. O general disse, eu não, vou lá, aquela turba vai me matar. Alguém chegou e falou, olha, tem uns tal dos cristãos aí, um grupo aí, uma seita, e então joga a culpa neles. E os cristãos foram jogados na arena. Aquelas pessoas entravam na arena cantando. E Nero, ele urrava. Ele dizia, não tenho, como pode isso? E alguém disse para ele, eles são mais nobres do que o Senhor, porque eles não temem a morte. Os leões passavam semanas sem se alimentar para poderem entrar nas arenas e devorar o máximo de pessoas que eles podiam, esquartejar o máximo de pessoas que eles podiam. Nossos irmãos do passado sendo queimados no Coliseu, sacrificados em fogueiras, crucificados, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Esses homens não negaram a Jesus, esses homens não negaram a palavra de Deus, esses irmãos do passado, homens e mulheres, não negaram o Evangelho Santo. E nós, irmãos, nesses tempos atuais, nós temos esquecido que nossas famílias estão em perigo e nós temos sido temerosos. A aprovação de leis e proclamação de decretos que sancionam, legalizam e endossam atividades e práticas que, sob a ótica da palavra de Deus, são energicamente reprovadas.
Nós estamos aí vivendo um tempo em que nós teremos as eleições, e eu fico preocupado quando eu vejo alguém que almeja um cargo público, um cargo elevado no como líder, dirigente da nossa cidade, do nosso país, e essas pessoas, elas falando em coisas que nós entendemos que são abomináveis. Irmãos, eu não consigo entender alguém defender liberalização ou descriminalização das drogas. Eu que vivo, e alguns irmãos aqui que sabem, nós que temos a nossa Cristolândia, nós que vemos os nossos irmãos que estão lá lutando para se livrarem das drogas, algo que tem colocado nossas famílias em perigo. Essa semana a mídia mostrou a Cracolândia em São Paulo, e alguém dizer que isso precisa ser sancionado e liberado como lei. Eu lembro no ano de 2000, no Congresso Batista Mundial de Oração na Holanda, a Holanda que foi o berço da reforma, a Holanda que foi o lugar de onde saíram os grandes homens de Deus que pregaram o Evangelho pelo mundo. A Holanda se dobrou diante de leis, e ela sancionou leis que hoje trazem desgraça para o país, trazem tristeza para as famílias. E lembro do pastor, quando subiu ao púlpito, encerrando o Congresso Mundial de Oração, ele olhou e pediu: batistas de todo o mundo que aqui se reúnem, orem pela Holanda, pelo que nós fizemos, pelo mal que nós causamos à nossa juventude. Famílias que sofrem. Fui líder de embaixador, e lembro que certa vez uma mãe de um embaixador que se afastou, ela ligou e pediu que ali estivesse para aconselhá-lo, mas ele só chega às 5 da manhã, é a hora que ele deixa lá o trabalho dele, né, entre aspas, e vem para casa. E ele chegou, e eu estava aguardando ele chegar, completamente drogado, e ali ele entra, não conseguia, as suas frases eram desconexas. Foi quando eu perguntei a ele: uma vez embaixador? E ele me respondeu: sempre embaixador do rei. Hoje eu vi os irmãos falando sobre os filhos que precisam, as crianças que precisam aprender. Nossas crianças precisam aprender, sim, irmãos, aprender que determinadas coisas que são colocadas para ela como algo benéfico, algo que traz euforia, algo que traz alegria. E eu não estou falando só das drogas ilícitas, não, estou falando de drogas que são lícitas também. O álcool que tem adentrado as casas, trazendo grandes prejuízos morais, prejuízos financeiros, prejuízos éticos. Nós precisamos orientar nossas crianças, sim. O melhor lugar, irmã irmã Lucelena, como a irmã falou, o melhor lugar para nossas crianças estarem é na presença do Senhor, sim, porque elas vão aprender valores que estão sendo invertidos, e valores que nós precisamos, e pelos valores que nós vivemos. Propostas para remover o estigma de algumas ofensas sexuais, como a pedofilia, referindo-se a pessoas que cometem essas ofensas como pessoas atraídas por menores. Irmãos, eu não consigo entender e consigo conceber uma coisa terrível dessa, porque quando eu olho para o meu neto, olho para minha netinha, quando eu olho para as minhas crianças da nossa igreja, eu penso: eu não posso compactuar com uma coisa dessa, eu não posso aceitar, eu não posso admitir. Eu tenho que ir de encontro a essas coisas e dizer que essas coisas são abomináveis, abomináveis moralmente, abomináveis eticamente, abomináveis diante do Senhor, condenadas, práticas condenadas pela palavra de Deus. Nós estamos regredindo na nossa, como seres humanos. Aceita-se praticamente tudo, exceto a moralidade bíblica. O politicamente correto tem se tornado dos nossos novos valores, ou dos nossos novos ídolos.
e o caos, moralmente falando, está imperando na que é a mais antiga instituição do mundo, a família. Lembrete para nós, irmãos, como igreja, e como, digo, a igreja pode atuar no meio dessa tragédia e fazer diferença. Você já pensou nisso? Você que tem sua família, você que quer o bem-estar da família, você que tem a sua família em perigo, você já pensou nisso? Como você, como igreja, pode atuar no meio dessa tragédia e fazer diferença? Os tempos difíceis, irmãos, são para os que estão dentro e para os que estão fora das igrejas. São para as famílias que estão dentro e para as famílias que estão fora da igreja. As hostes malignas liberadas pelo inimigo atacam todas as famílias continuamente. Ele não quer fazer diferença, não. Ele quer fazer com que tudo seja igual. Ele quer igualitariamente atacar todos, sem distinção. E essas famílias, elas são atacadas continuamente. Não existe trégua do inimigo para atacar as famílias, no seu ataque às famílias. Eu entendo, irmãos, que a igreja, ela ministrando para as famílias que nelas buscam alento, preenchimento do vazio de suas almas, não pode perder a oportunidade de fazer com que elas saiam encorajadas, com que elas sejam ajudadas, que as famílias sejam edificadas, mas segundo a orientação do Espírito Santo, e superarem os seus traumas. Talvez seja essa a grande dificuldade nossa como igreja. Nós queremos, às vezes, cuidar das coisas, fazer as coisas acontecerem, mas nós queremos fazer por nossos próprios meios, e esquecemos que nós somos guiados e orientados pelo Espírito Santo do Senhor, e é nele que nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar em Deus em primeiro lugar. Nós precisamos entender que nós estamos debaixo da proteção do Senhor, e para isso nós precisamos estar orando, colocando nossas famílias debaixo dessa proteção, e dizendo ao Senhor: Senhor, cuida da minha família, mas eu preciso para isso também ser exemplo para a minha família. Eu tinha um amigo que ele dizia para mim, uma vez ele disse, conversando, ele falou assim: ontem peguei o meu filho, mas olha, dei uma dura nele. E eu perguntei: por que você, ele é um menino tão educado, por que você deu essa dura nele? Peguei ele fumando. Eu falei: mas você fuma? É aquele outro que diz assim: minha filha ou meu filho chegou bêbado em casa, completamente embriagado. Mas deixa ele melhorar que eu vou pegar ele de jeito. Mas você bebe? Você chega em casa também embriagado? Qual o exemplo que você está dando para o seu filho? Então, em primeiro lugar, para que nós possamos fazer com que ter essa oportunidade, não podemos perder essa oportunidade de fazer com que as pessoas, as famílias, os nossos familiares, eles sejam encorajados, eles sejam ajudados, eles sejam edificados. Nós precisamos ser exemplo e vivermos segundo a orientação do Espírito Santo. E com isso, irmãos, nós não vamos permitir que traumas sejam evitados, que situações que têm levado as famílias ao desespero, elas não possam florescer no nosso meio. E por ser, irmãos, a fonte principal das crenças, valores e padrões éticos desenvolvidos pelo inimigo, conclui-se que a família e a igreja unidas, elas podem ajudar as pessoas a enfrentar as crises e realidades da vida, por uma razão muito simples, ou talvez a maior razão que nós possamos entender como razão. A família foi instituída por Deus para ter uma vida feliz e vitoriosa. Deus não criou a família para viver na lama. Deus não criou a família para viver em dissensão. Deus não criou a família para que elas se dividissem.
Deus não criou a família para que elas vivessem em confusão. Um versículo bíblico, uma orientação de Deus, uma orientação da palavra de Deus, que tem sido explorada nesses últimos tempos, e muitos gostariam de pegar aquele lápis, né, aquele corretivo, né, marca-texto, daquele preto mesmo, chegar ali, tirar isso de todas as Bíblias. E criou Deus, o homem, a sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Opa! Bate doído em muita gente, né? E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Isso nos faz refletir em muitas coisas que nós estamos vendo nos dias de hoje. Eu só vejo a condição, essa condição dada por Deus, orientada por Deus, de crescer e multiplicar, quando é macho e fêmea, assim como Ele criou. Não estava na mente de Deus, irmãos, que a família, por Ele organizada, ela tivesse como ponto de partida a possibilidade de uma vida de traumas oriundos dos choques e problemas sociais, dos problemas econômicos e éticos, dos problemas espirituais que dificultam essa vivência abençoada. Deus, Ele criou a família como nós falamos anteriormente. Ele instituiu a família para ela ser feliz e vitoriosa. Mais uma pergunta para nós: o que é necessário para que as famílias tenham como características principais a felicidade e a autorrealização? A resposta é simples: que as famílias busquem ajustar-se aos ensinos da palavra de Deus e a comunhão com Ele, submetendo-se à sua vontade. Submeter-se à vontade de Deus é diferente do que tem sido ensinado nos dias atuais pelo mundo, onde a pessoa de Deus não existe para eles, a pessoa de Deus é uma utopia, a pessoa de Deus é algo que nós inventamos para satisfazer ou para como uma fuga para os nossos problemas, buscar alguém que não existe para que, na esperança de que se alguém que não existe possa resolver aquilo que eu preciso, que existe, que precisa ser eliminado ou que precisa ser ajustado. É diferente. Nós cremos num Deus vivo, num Deus que existe, num Deus que nos criou à sua imagem e semelhança. Por isso é que nós precisamos nos submetermos à vontade soberana desse Deus e clamar todos os dias a sua intervenção em diferentes momentos de nossas vidas, sobre nossas vidas pessoais e sobre as nossas famílias, sobre as famílias que nós conhecemos. Esse deve ser o nosso clamor, clamar todos os dias pelas nossas famílias, entregar nossas famílias nas mãos do Senhor, ensinar as nossas famílias a se submeter à vontade do Senhor. As famílias saudáveis e equilibradas buscam a direção de Deus e praticam os seus ensinos, exercitando o amor e a prática do perdão, a mansidão, a honestidade, a moderação, buscando comunhão e compartilhando uma vida de oração. Tudo isso tem sido pregado para que nós não façamos. Mas nós somos obedientes a Deus e a sua vontade. Nós nos submetemos ao Senhor em todo o tempo das nossas vidas, em todos os momentos de nossas vidas, e precisamos assim. E quero encerrar, irmão, trazendo uma frase do pastor Clemi Fernandes Silva, ele diz o seguinte: a família necessita de uma realidade social e espiritual saudável
para que sua felicidade e bem-estar concorra para a construção de uma sociedade melhor. Nós só iremos ter uma sociedade melhor se nós buscarmos vivermos os padrões e os valores da palavra de Deus, que são valores que precisam ser exercitados, e são valores que nós precisamos viver, porque são por esses valores que nós, Igreja do Senhor, servos do Senhor, homens e mulheres e crianças que vivem na presença do Senhor, precisam viver. Que Deus, irmãos, continue a falar aos irmãos a respeito desse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, e fazer com que cada um de nós possa olhar para a nossa família e clamar ao Senhor para que dê direção às nossas famílias, para que cuide das nossas famílias, para que não nos abandone, para que não deixe nossas famílias serem alcançadas pelas dificuldades que são impostas pelo mundo atual. Que Deus continue cuidando da nossa igreja, das nossas famílias.